Oi, pessoal! Começando mais um Essencial Cast. Feliz da vida, porque vocês sabem como eu gosto e como isso me conecta comigo, essa ideia de compartilhar com pessoas especiais sobre como transformar esse mundo em um mundo mais essencial. E sabendo que a gente sempre começa por nós mesmos e pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, feliz por mais uma convidada muito especial. Hoje eu estou aqui com ela, que é uma fonte de inspiração para mim. Vocês sabem que eu gosto de trazer aqui aquelas pessoas que me inspiram. Já estou com meu caderninho aqui para anotar. Então, vamos desfrutar de Grazi Brizola. Ela que é empresária e psicanalista e vai falar com a gente sobre a sua visão em relação a esse mundo essencial que a gente quer criar. Grazi, que alegria ter você aqui. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Gratidão pelo convite. Fiquei muito feliz. Você sabe que desde que eu te conheço, eu te admiro pra caramba. Então, mulher, tá aqui contigo hoje, nesse dia especial. Putz, cara, te admiro muito. Então, assim, só gratidão de poder estar aqui dividindo esse momento essencial com você. Ai. E com o teu público, claro. Gente, como eu falei, conheci Grazi lá no Instituto Gente, né? Fazendo parte da equipe. E depois a gente vem desenvolvendo aí, né, esse trabalho entre nós, na nossa amizade, trabalho, modo de dizer, né? Esse trabalho da amizade, construir essa conexão. E a gente vai falar muita coisa sobre isso com vocês. Gra, vamos começar já falando desse tema, né? Para você, o que é essencial? Eu costumo dizer que existe uma tríade que transforma o ser humano em essencial: mente, corpo e espiritualidade. Então, eu acredito que... Eu costumo dizer que é como um banquinho. Se você deixar um banquinho com 2 pés, ele não para em pé. Ele precisa de pelo menos 3. Então, para mim, esses 3 pilares é mente, corpo e espiritualidade. Para mim, esse é o essencial, que é o que eu busco na minha vida. Uhum. E esse... Nossa, já abriu tipo assim... Eu até tô... Ui! Tá. E fala um pouco, então, sobre, no seu ponto de vista, o que é ter esses 3 pilares, vamos falar, né? 3 pilares tão importantes para você se tornar uma pessoa essencial, estar nessa conexão. O que você acha, na sua visão, que a gente deve fazer para atingir esse lugar essencial, né? Dentro dessa tríade, desses pilares, eu sempre falo que trabalhar o corpo, a mente, a espiritualidade nos mantém em pé, nos mantém saudável. Quando você trabalha a mente, você trabalha o primeiro ponto, que é quando você vai fazer um treinamento, vai fazer terapia, vai conhecer mais sobre si mesma. Até porque quanto mais você conhece sobre si mesma, menos a opinião do outro importa. Porque a opinião das outras pessoas só passa a ser importante quando você não sabe que aquilo que ela está dizendo não é uma verdade. Então, dentre tantos os pontos que eu podia abordar, eu acho que essencial entra dentro desse quesito. Entender que a opinião do outro não faz diferença quando é um ataque. Corpo. O que você faz para cuidar desse templo que é o corpo? Então, o que as pessoas fazem? Eu ouvi uma frase uma vez, eu ouvi do Arthur, inclusive, eu gostei muito dessa frase. Qual difícil que você escolhe? Você escolhe que seja um pouco mais difícil agora, para você chegar na velhice da forma que você gostaria de chegar, ou você escolhe chegar lá na velhice e aí a vida ser difícil. Então, o corpo é um templo. Se você não cuida do seu templo, não espere que alguém vá fazer isso. E a espiritualidade. Porque às vezes a pessoa faz terapia, faz tudo, pratica esporte, é rato de academia, mas não tem conexão. Sempre parece que falta um vazio, que tem um vazio, que falta alguma coisa. Então, essa tríade ela é importante para ela formar a essência do ser humano. Sabe? Então, eu sempre olho para esse aspecto. Mente, corpo e espiritualidade. Eu acho que não dá para você olhar para um ser humano sem enxergar esses 3 pontos. Sabe que você me conectou com uma parte muito emocionante do meu dia. Eu busco almoçar com a Valentina todos os dias. Então, todos os dias a gente tem esse momento que é muito importante pra gente. E tirar ela da cama. E aí, na hora do almoço,
a gente sempre faz uma oração bem intuitiva. E aí a gente agradece a Deus, a natureza e pede para abençoar todas as pessoas que fizeram com que aquela comida chegasse à nossa mesa. E depois a gente pede para que nos nutra corpo, mente, espírito e coração através daquela comida. Todos os dias. E ela que faz a oração agora, já é ela que faz, né? E aí outro dia ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu que coloquei nessa oração, que é uma oração que eu mesmo inventei diante das crenças, é uma coisa bem natural, então para mim é muito natural agradecer a Deus, a natureza, agradecer as pessoas que fizeram, né, pedir bênção para todo mundo que tá ali e tudo, e e aí um dia ela chegou assim, mãe, você poderia me explicar por que é tão importante nutrir esses 4 pontos? E aí eu me dei conta do quão ela já está conectada com isso. E aí no dia a dia ela começa a me buscar e falar justamente sobre isso. Mãe, eu acho que isso vai nutrir tanto o meu coração. Outro dia ela estava falando sobre o encontro que ela ia ter, um abraço que ela ia dar, não sei o que. Ela, ai mãe, eu acho que vai me nutrir tanto o meu coração. Eu falei, olha isso, né? Então, fiquei emocionada, assim. Para mim faz muito sentido. E acho que é uma coisa do dia a dia, né? A gente tem sempre que estar atenta, porque por mais que a gente tenha isso, claro, e tenha o compromisso de alimentar, tem hora que uma das perninhas fica, né? Se você não continua alimentando. Fica bamba. Fica bamba, é isso. E às vezes a gente coloca um foco, né? É difícil dividir isso de forma igualitária, né? 33,33% para cada parte ali. Vai ser difícil a gente dividir isso de forma igualitária. Então, a questão é onde eu preciso nesse momento, né? E aí a gente põe foco naquilo, mas sem perder o foco das outras 2 pontas. Então, legal saber o quanto isso para ela já está internalizado, o quanto isso para ela já faz sentido na vida dela, porque é o que ela vai crescer, né? É o que vai fazer, ela vai trazer para a vida adulta dela. Então, é o adulto que ela está se formando. Uhum. Essa conexão tem muito a ver também, na minha opinião, né? Nutrir, né? Qual que você vai nutrir, qual que você vai dar atenção, acho que tem muito a ver com a conexão. Com a conexão com você, com o que você está precisando se alimentar mais naquele momento, com a conexão com o externo também. Porque, às vezes, o mundo vai te dar essa oportunidade de nutrir uma delas, e às vezes ele também vai te dar a oportunidade de perceber o quão você está precisando nutrir com mais intensidade, né? Então, acho que tem muito a ver com conexão. Né? Você tem que estar muito conectado para sacar. Você tem que estar conectado consigo mesmo. Você precisa estar conectado com pessoas que estejam na mesma vibração, que tenham os mesmos desejos, que tenham... Não vou dizer a mesma mentalidade, porque ninguém tem. Mas que estejam buscando coisas muito semelhantes. É Jim Rohn, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo, qual é a minha média? E quando as pessoas param para pensar sobre essa média assusta ou ela me acalanta, ou ela me deixa feliz? Esses dias eu até comentei em casa para minha filha, né? Eu falei, gente, eu não sei que ônibus que eu peguei para chegar nesse ponto, porque quando eu olho em volta e eu vejo as pessoas que eu tenho contato hoje, que estão na minha vida, que fazem parte da minha média, eu falo, pai do rock, como que eu cheguei nesse lugar? Em que momento? Mas são as escolhas que eu fui fazendo. De olhar e ver que eu tenho pessoas como você, assim, tão importantes na minha vida, tão foda, que eu admiro tanto, e de eu olhar e falar assim, meu Deus. Aí, como eu sempre falo, né, que ônibus que eu peguei pra parar nesse ponto? E é isso, essa conexão. Que hoje as pessoas acham tão focadas em rede social, em internet, elas se afastam dessa conexão. Conexão com pessoas, conexão com elas mesmas. Tem gente que não faz a mínima ideia, por que ela gosta daquilo, se é que gosta mesmo. Então, fica tudo muito vazio. É interessante você falar isso. E para mim, enquanto eu te escuto, eu vou escutando outras coisas aqui também. Né, que ônibus, adorei esse termo, falar nisso. Que ônibus eu peguei para estar? Em que momento eu subi nesse ônibus? Ou que momento, né, adorei.
E é interessante porque essa coisa da vibração é um negócio muito importante, né? Como é que a gente vai vibrando. E eu entendo que o mundo também vai te dando todas as possibilidades. E você tem que ir selecionando também aquilo que tem mais a ver com você e trabalhando a sua vibração, né? Aonde que você quer colocar a sua energia. E quando você fala isso, as 5 pessoas que eu mais convivo, ou as pessoas que eu mais convivo, acho que no mundo, eles têm que aumentar um pouco esse negócio de 5 aí, gente, porque, né? No meu mundo tem tanta gente que eu tenho conexão agora, e que são fenomenais, que não dá pra poder. Não sei se você tá assim. Eu vou dizer, esse número tá um pouco pequeno para esse mundo, porque o mundo ficou maior, né? Ficou. Então, acho que agora a gente precisa. Mas enfim, depois a gente pensa sobre como mudar essa. Vamos fazer outra conta e mudar essa média. Realidade, essa média aí, mas vamos focar nisso aqui. É interessante que sempre quando algo acontece para mim, comigo, né? E eu tenho me habituado e buscado fazer isso quando é de bom ou quando também é algo que está me levando a um aprendizado. Puxa, que parte de mim chamou isso? Que parte de mim atraiu essa realidade? Eu, no geral, eu sou muito... Eu me vejo, e eu acho que essa minha visão já ajuda com que as coisas acontecem. Eu me vejo muito abençoada, que as coisas vão acontecendo, né? Então, é interessante, no dia a dia, as coisas vão se encaixando e te mostrando essa realidade que você acredita, né? Dá um parênteses nessa história mais profunda. Ontem eu estava no aeroporto, e aí estavam passando pela máquina, então um cara super interessante, sabe aquelas pessoas de luz, de energia, que ele estava usando 2 brincos e nananã, e aí eu olhei e falei, nossa, que interessante essa forma que você usa esse colar, achei legal, vou me inspirar, eu acho bonito e nunca uso. Ele, então você tem que fazer isso, isso, isso. E quando eu vi, a gente já estava caminhando, eu estava entrando na sala VIP, e eu tenho direito a chamar alguém, convidar alguém para estar ali comigo, mas eu nunca faço isso, eu viajo muito sozinha e tudo. Eu falei assim, você está indo para o mesmo voo, a gente já tinha descoberto que ele ia pegar o mesmo voo. Falei, olha, você quer tomar um café aqui comigo e tal? E a gente continuou conversando. E aí eu descobri uma pessoa super interessante, ele era funcionário da Gol, e a gente estava viajando pela Gol. Então, ele adorou, a gente almoçou lá na sala, tomamos uma taça de vinho e tal, e ele é aquelas pessoas divertidas, sabe? Cheia de energia, cheia de luz, autênticas pra caramba, né? Que desde cedo mostra que teve que fazer suas escolhas e peitar o mundo. Então, assim, muito autêntico. E aí, daí a pouco, eu já estava numa fila especial, sentado numa cadeira especial lá dentro da Gol. E no final do voo, o chocolatinho que eles estão dando, que eu adoro, veio um tanto para mim. Então, assim, o universo vai te entregando aquilo que você entrega, né? Sempre essa devolve e volta. Mas eu percebo também que muitas vezes me vêm os desafios, me vêm as pessoas desafiantes, as pessoas que me fazem. A gente estava tomando um café antes dessa conversa, já tendo uma conversa profunda, né? E eu estava até te compartilhando sobre isso. Às vezes vem as pessoas também que vêm para te ajudar a aprender, né? E que te dá um impacto muito grande. E eu sempre busco pensar, puxa, que parte de mim está atraindo essa realidade? Jung. A gente atrai os semelhantes e a gente também atrai o que a gente precisa. Precisa, exatamente. Então, isso eu também acredito. Que a gente atrai os semelhantes e atrai o que a gente precisa. Por que eu preciso dessa pessoa nesse momento? Desse aprendizado? E aí vira o essencial que a gente sempre fala. Por quê? Porque antes de descartar, né? Porque 5 pessoas que me influenciam, etc. Então também. Mas antes de simplesmente chegar e vou descartar esse X aqui da minha vida, porque não está acrescentando, ou está sendo chato, ou está sendo um desafio e tal. Eu olho e vejo aquela pessoa, ela se torna essencial para mim. Quando eu quero olhar para ela e pensar, por que ela está fazendo isso comigo? Para quê, na verdade, né? Para que ela está fazendo isso comigo? O que eu tenho que aprender? Que parte minha que está precisando vivenciar isso que ele está me oferecendo? Sim, com uma linha muito tênue para a pessoa não entrar no lugar de sofrimento eterno com aquela pessoa. Tipo, eu tenho que aprender, então vou deixar ela aqui do meu lado, vou me apegar a esse serzinho que tá ferrando com a minha vida. Olha que bonitinho, tá aqui, porque eu tenho que aprender. Então, existe essa linha tênue, onde a pessoa, ok, então
Eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender. Então aprenda. Aprenda e segue o barco. E passa a bola. Por quê? Porque eu já vi muita gente se apegar a esse lugar. Tipo, eu tô sofrendo, mas eu não solto o sofrimento. Com a justificativa de que, mas eu tenho que aprender com esse sofrimento. Tá, mas quanto tempo eu tenho que levar para aprender? Uhum. Mas você sabe que você me trouxe um pensamento aqui. Eu já sabia que ia ser assim. Esse pensamento me ajuda a desapegar, inclusive. Porque na hora que eu olho para aquela pessoa e penso, começo a buscar o para que ela entrou na minha vida, o para que ela tá agindo dessa forma comigo, para que eu busco uma resposta. E quando eu encontro essa resposta, eu tenho o que eu preciso fazer, o que eu preciso agir, e aí, tipo, o papel dela já tá ok. Mas você tem esse conhecimento. Boa parte das pessoas, infelizmente, não tem. Então, boa parte das pessoas continuam patinando na dor, acreditando que elas precisam aprender com aquilo. E não quer dizer que elas não precisam. O problema é quanto tempo eu tô levando para aprender ou eu realmente gostei de ficar na dor. Porque eu sempre falo que algumas pessoas, quando cresceram, a primeira infância foi no caos, quando ela vem para a vida adulta, ela não sabe ter uma vida de paz, porque a paz para ela é tediante. Então, quando ela estiver em paz, ela vai causar o caos. Ela vai precisar do caos. Então, ela vai atrair o caos. E a gente nem tá falando de nada místico, viu, gente? É que você, nossa, eu vou atrair. Tipo, não é nada místico. Você vai buscar esse caos. É o script, né? O padrão. É script, existe um padrão. Então, a pessoa vai buscar esse caos na vida dela. E essa é a questão. Às vezes, ela tem um padrão e que ela não percebe que ela tem esse padrão. É diferente de quando a gente tem isso uma vez e depois de sabe Deus quanto tempo acontece de novo. Algumas pessoas têm padrões. Quando ela está em paz, ela não sabe lidar com a paz. Cresceu no caos. E vamos colocar, eu não faço a mínima ideia em percentual, para ser bem sincera, mas eu acredito que o percentual é muito mais alto de pessoas, de crianças que cresceram no caos, do que de crianças que cresceram em paz. E aí o que você tem? Adultos que não sabem lidar com a paz, porque a paz beira o tédio. Se a gente parar efetivamente para pensar, a paz beira o tédio. Tem gente que vai morar no meio do mato. Eu moro no meio do mato. Tava até comentando contigo agora no café, né? Eu moro no meio do mato. E a quantidade de gente que eu vejo mudando pra cidade e pouco tempo depois saindo da cidade, por quê? Porque não aguenta. A paz beira o tédio. Não tem nada pra fazer aqui. Pois é. É interessante, né? Como é que as pessoas vão buscando e isso é uma realidade, né? Mas eu acho que é uma realidade muito para quem vê que tempo ocioso é um tempo inútil. Mas eu vejo muito movimento ao contrário também. Das pessoas buscando esse tempo ocioso para buscar conexão. Quando eu tô nos processos individuais, né, muito normal as pessoas chegarem com eu não consigo ficar à toa. Eu não consigo ficar reflexo dessa criança aí. Eu não consigo ficar à toa, eu não consigo ficar sozinho, eu não consigo ficar desconectado. Por quê? Porque tem um monte de pensamentos, crenças ali embaixo disso que alimentam essa questão. Olha, gente, o caos é que traz felicidade. A paz é algo ruim que vai acontecer logo. Te mostra que algo ruim vai acontecer logo depois. Se você estiver parado, você não está produzindo nada. É tanta coisa que a gente vai trazendo por aí que vai influenciando. E eu sempre falo, primeira coisa, ampliar o mindset. Tempo de ocioso para tempo de conexão. E aí opinar, né? Conexão com o que você quer fazer agora? Com a natureza? Com você? Com o outro? Qual é, né? Falando nisso, em conexão com a natureza, com o outro, fala com a gente sobre esse programa aí que você faz na Amazônia, que provoca os dois, né? Conexão com você, com o outro, com as onças, enfim. Que eu até trouxe, né? Veio a caráter. Olha, gente, que a gente precisa, sabe? Já vem me falar assim, olha, eu que adoro a Amazônia, trouxe uma onça hoje pra trabalhar comigo. Eu tô sendo entrevistada pela onça, gente, vocês não têm noção. Tô me achando aqui, tô me achando. Eu tô me achando. Mas fala um pouco sobre esse processo, assim, o que você faz, o que você desenvolve, como que é isso, esse tempo ocioso na Amazônia? Pois é, menina, estar num lugar
aonde você tem total desconexão, porque você não vai ter contato com o mundo lá fora, por assim dizer, né? Você não vai ter contato de internet, você não vai ter seu celular. Você vai ter o celular para tirar foto. Mas se você estiver procurando sinal, esqueça. Então, já começa por aí. Desconexão. Primeiro você precisa se desconectar para se conectar. Porque enquanto eu estiver conectado com outras coisas, não tem espaço para eu me conectar. Não sobra espaço. Vou me conectar com o quê se eu estou conectada aqui? Na internet, procurando alguém que não está aqui, tentando contato, tentando fuga. Porque é uma fuga. É o que as pessoas mais fazem hoje, é fugir. Tem o caminho contrário, como você falou, mas ainda está começando. Murilo Gun fala isso, né? O futuro é para trás. Né? Então, essa percepção, a gente trabalha lá na Amazônia, onde a pessoa vai ter esse contato mente, corpo e espiritualidade. São 4 dias subindo o Rio Negro, caminhando. Na beira do Rio Negro, em alguns momentos dentro da floresta. Então, as pessoas terem um contato com algo que, cara, não é o Ibirapuera, não é o parquinho da sua cidade que você está dando uma volta. Tem uma outra dimensão, tem uma outra energia naquele lugar. Tem um outro amor, tem um outro carinho. A gente passa pelas comunidades e você vê o quanto as pessoas daquela comunidade, elas nasceram e cresceram ali. Tem pessoas de comunidade que nunca saíram e não sabem nem qual é a próxima comunidade. O próprio Mateiro, que foi com a gente o ano passado, ele nunca tinha saído da comunidade dele. Ele estava mais encantado do que eu que estava lá na Amazônia já. E ele mora ali, a Amazônia é o quintal da casa dele. Então, você estar num lugar onde tem toda essa energia, tem toda essa força. Eu levo junto uma equipe de biólogos que vai trazendo para o pessoal toda a parte de estrutura mesmo da Amazônia, os ensinamentos da biologia, como funciona, como que a mata se regenera quando o rio sobe, enfim. Tem bastante coisa que vai para esse lado da biologia como um todo. Nada nunca é igual. Então, o pessoal que fez o ano passado voltar esse ano já não vai ver a mesma paisagem. Não nem interna nem externa, né? Não. Né? A Amazônia não vai ser a mesma, nem eu vou ser a mesma, exato, né? Exato. Fora o trabalho da psique que eu vou fazendo com o pessoal, tem algumas dinâmicas que acontecem, os momentos de conexão com a espiritualidade, que aí a espiritualidade não é religião, que é importante separar. Então, esses aspectos levam a pessoa cada vez mais para dentro, conecta ela com ela mesma, para conectar com o bando que tá com ela ali, né? Com as outras pessoas. Então, primeiro ela tem que conectar com ela. Depois ela conecta com o bando. Aí ela consegue alcançar essa conexão maior, sabe? Interessante demais. Quero, como já te disse, saber mais sobre essa transformação. Eu já tive uma transformação na Amazônia, mas com um foco totalmente diferente. E para mim, menor, né? Eu passei por 48 horas de sobrevivência lá na Amazônia, onde o que a gente precisava era sobreviver. Mas eu imagino que passar por essa transformação interna, estando num lugar com uma energia tão forte, deve ser muito sensacional. Eu já passei por processos de transformação em lugares maravilhosos pelo mundo e eu percebo que influencia muito, né, nessa conexão com a energia. Grazi, eu não sei se faz sentido para você, né? Puxa, como tomar decisões? Tem algumas perguntas que são muito recorrentes nos processos, seja nos treinamentos, seja nos processos individuais e etc, né? Que é, o que eu faço para fazer certo? O que eu devo fazer aqui? Né? Qual que é o caminho que eu devo escolher? Qual é o lugar melhor para eu ir nesse sentido? Eu devo ficar ou eu devo seguir? Eu devo mudar ou eu devo permanecer? Então, são perguntas que provavelmente chegam com muita frequência aí para você também. E eu acho que a resposta, para mim, sempre é a mesma. Impossível você saber qual é a decisão certa. Porque decisão certa, a gente só sabe quando a gente já tem um resultado ali. Então, eu vou saber que o caminho me levou para onde eu quero depois que eu chegar lá. Tá, Carol? Então, quer dizer que a gente vai tomando as decisões e só depois que a gente vai saber se esse negócio está certo, o que a gente vai fazer? Pode fazer várias coisas, mas eu acho que o primeiro entendimento é esse, aceitar que você vai saber se o caminho foi certo depois que você vivenciar isso, né?
E pode falar, depois eu... É que as pessoas, elas colocam tudo muito em caixinhas. Eu não gosto de trabalhar com caixinhas. Então, eu sempre falo, não existe certo e errado. Não existe bom e mal. Não existe caixinha. Porque o que é certo pra você pode ser errado pra mim e vice-versa. A diferença disso são as nossas crenças, a forma que eu fui ensinada. Então, eu não consigo ver essas caixinhas. Pra mim, caixinha não existe. Mas eu sei que as pessoas usam caixinhas, que são formadas na infância. Só que as pessoas não soltam as caixinhas quando ela vem pra vida adulta. Então, essas perguntas, achei interessante que você trouxe bastante o verbo. Eu devo, eu devo, eu devo. Devo é muito pai crítico. Eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Isso é muito pai crítico. E no fundo, ninguém deve nada. Né? No fundo, Mas é ninguém assim deve que as nada. pessoas chegam, né? Sim. Na ansiedade do pai crítico total, te dizendo o que você deve fazer, só existe essa opção. Então eu falo, a primeira coisa é sair justamente desse pai crítico te falando que você deve. Primeiro, qualquer dever que você fizer, você não vai garantir se você vai em algum lugar, se vai chegar no seu resultado. Então, stop, né? Mas aí eu percebo que o que verdadeiramente ajuda você a entender ou começar a tomar suas decisões mais conectadas é você entender quem é você. Saber quais são seus valores pessoais. Acho que entender quem é a Carol, entender quem é você, é que vai te apoiar a tomar as suas decisões e chegar aos resultados de uma forma mais assertiva. Então começa o processo antes de investigar a parte externa. Qual é a melhor profissão? Se é melhor eu trabalhar nessa empresa ou não? Se eu devo dar um ano sabático ou não? Se eu isso, se aquilo? Olha para dentro. Quais são seus valores pessoais? Quais são suas maiores necessidades nesse momento? O que é que você valoriza no outro e em você? E é isso que vai te ajudar a chegar no final com a consciência que tomou a decisão mais certa. Tem uma história, e é verdade, de 2 atletas, eles estavam no final de uma corrida muito importante. Aquelas corridas assim. E já estavam a poucos metros da linha de chegada. E eles estavam juntos. Tipo, sem saber quem ia ganhar. E num milésimo de segundo, que é o que acontece nesses momentos, né? Um deles deu uma sacudida, uma coisa assim. Que não dava para saber o que estava acontecendo com ele. E o que estava do lado parou por 1 segundo e olhou para o lado para ver se ele estava precisando de ajuda. E o que fez o Streamlink saiu correndo e foi esses milésimos de segundos que a pessoa que se distraiu foi o suficiente para ele perder a corrida. Só que na hora que ele cruzou em segundo lugar, ele estava eufórico e comemorando imensamente. Portanto, você não entendeu que você ficou em segundo lugar, que você se distraiu, que você foi enganado, né, pelo outro e tal? Ele, não, eu estou comemorando aqui a minha maior vitória. Como assim a maior vitória? Naquele instante, eu não sabia se ele ia precisar de apoio, se ele estava tendo alguma coisa. Eu jamais ia conseguir pôr essa medalha no peito se eu olhasse para trás e visse ele caído. Eu sei que eu tomei a decisão certa, porque ela tem a ver com os meus valores pessoais. E é isso que eu estou comemorando. A minha conexão comigo mesmo. Eu amo o que eu faço, eu amo meu sonho, eu amo minha carreira, mas eu amo mais quem eu sou. Que lindo. Que preço tem? Que preço tem? Então, né? E se ele não soubesse os valores pessoais dele? Se ele não soubesse quem ele realmente é e o que ele valoriza, ele não conseguiria tomar essa decisão. Né? Então, eu acho assim, isso é um reflexo do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente toma a decisão errada, mas por falta de conexão com você, meu. Você não pode escolher qual é o caminho a tomar. Ele não escolhe que o outro vai passar mal, vai fazer alguma coisa. A gente não escolhe a agressividade que a gente recebe. A gente não escolhe os cala-bocas. A gente não escolhe as portas fechadas. A gente não escolhe isso. Mas a gente escolhe como passar por isso. E esse como tem tudo a ver com quem você é e a consciência de saber quem você é. Por isso que eu falo que o autoconhecimento ele é importante, porque daí a opinião do outro para de fazer efeito. Quanto mais eu sei sobre mim,
mais eu consigo prestar atenção que aquilo que eu considero os meus valores, eles estão congruentes com as minhas ações. Que eu sempre falo sobre isso. As pessoas, muitas vezes, elas, principalmente em atendimento, em treinamento, elas já vêm com uma ideia pronta. Ah, eu acredito nisso, é isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu falo. Mas elas não fazem ideia do porquê elas pensam assim, do porquê elas fazem assim, do porquê elas agem dessa forma, pensam dessa forma, reagem dessa forma. Então, quando elas vão conhecendo os valores delas, elas vão percebendo que aquilo que ela chamava de valor não era congruente com as ações. Então, o valor, ele tem que ser congruente com as ações, porque senão eu estou dizendo que o meu valor é liberdade, e o meu maior valor é liberdade, o meu Grazi, e que é por isso, inclusive, que eu amo trabalhar aberto, né, em campo aberto, dando treinamento, em trilha e etc., porque são dos maiores valores para mim. Liberdade. Só que ele tem que ser congruente com aquilo que a pessoa vive, com aquilo que ela é. Eu mudei de cidade por conta do meu valor. Para eu morar num lugar onde eu pudesse ter liberdade, onde eu não precisasse ter uma casa cheia de grade, onde eu não tivesse que ficar presa dentro de um ambiente. Então, o valor, ele tem que ser congruente com a vida da pessoa. Porque senão ele é só um discurso. É só um discurso ou é só um processo de sofrimento? Sim. Porque eu falo, qual é a diferença de característica para valores? Característica é aquilo que você tem. Valores é aquilo que você valoriza. Ou seja, aquilo que é importante para ti. E nem sempre você está exercendo ou tendo. E é por isso que quando você está desconectado com ele é um sofrimento. Se torna um sofrimento você que é um ser livre, que tem como valor principal a liberdade, tem que fazer um trabalho onde você reprime o pensamento do outro. Você pode até executar esse trabalho, mas você vai ser sofrido para você. Vai ser pesado. Vai ser pesado. Por quê? Porque você está indo contra aquilo que você valoriza. Né? Então, se torna para mim uma fonte de mais do que é uma fonte de sofrimento. Exatamente. E aí a pessoa não evolui. E ela não consegue perceber o porquê que ela está sofrendo. Porque ela não tem consciência de que o valor precisa ser congruente com a vida que ela tem. E muitas vezes, e isso é o que eu mais vejo, é as pessoas não tendo consciência dos seus valores, ou acredita que tem consciência dos seus valores, mas não tem congruência. Então vira um discurso de sofrimento na vida delas. Exatamente. Uma consciência que traz sofrimento em vez de trazer liberdade. Porque eu sempre falo, eu acho que só vale a pena a gente saber mais sobre nós mesmos se de alguma forma, às vezes um pouco mais sofrida, isso for te trazer liberdade. Liberdade de ser realmente quem você é. Né? De estar conectado com o que você é. Então, né, se eu venho assim, nossa, me mostra. Me mostra o que eu não estou vendo, me mostra quem eu sou. Às vezes dói, né? Às vezes dói. E só que, para mim, por que eu sou tão apaixonada por apoiar as pessoas a se verem melhor, a ampliar mais o seu pensamento, e por que eu estou sempre em busca disso também em mim? Porque eu vejo que esse é um processo de liberdade. Quanto mais eu descobrir sobre mim, sobre o que eu valorizo, sobre as coisas que eu sou e sobre as armadilhas que eu mesmo estou me colocando, mais isso vai me trazer liberdade. Sim, e é legal você falar que isso dói, porque boa parte das pessoas que começam o processo tem a tendência a desistir. Você dá treinamento, você sabe disso. Boa parte das pessoas começam e desistem, porque é um processo de desconstrução. Você se desconstrói para se reconstruir. E essa desconstrução, a gente não sai da casa, né, para desconstruir. A gente desconstrói morando na casa. Então, você tem que lidar com toda a obra, pedreiro, poeira, pintor e etc., acontecendo dentro da sua cabeça, no caso, desconstruindo para reconstruir. Então, essa é a dor. Fazendo uma metáfora, né? Essa é a dor de você saber que tudo aquilo que você acreditava, você vai descobrindo aos poucos que não é bem desse jeito, que funciona para você. E que tá tudo bem. Porque funcionou
para outras pessoas, mas para você não funciona assim. Então, essa desconstrução, ela é dolorida, que leva muitas vezes a pessoa a desistir. Uhum. Porque ela não tá olhando a longo prazo. O que é que eu tô construindo? Eu tô desconstruindo? Sim, mas ao mesmo tempo eu estou construindo algo novo. E o que é que esse algo novo vai se tornar? O que eu quero que ele se torne? Aonde eu quero que ele me leve, né? É. Esse papo tá me fazendo lembrar também de uma coisa que para mim é um grande processo de conexão, que é o processo de conexão pela necessidade, né? De você se identificar, saber quais são suas necessidades e saber identificar também qual é a necessidade ali do outro. E aí, linkando com algo que a gente falou aqui recente sobre o que acontece na nossa infância, o que são as influências da nossa infância, a verdade é que o ser humano está sempre em busca de poder. Ele está sempre em busca de poder, né, Grazi? É poder ir e vir, poder ser amado, poder ser autônomo, ter confiança, poder... Então, a gente está sempre buscando poder. Tudo que nós fazemos é para isso, em busca de poder. Quando a gente tem essa consciência do que alimenta a nossa alma, do que nos alimenta, do que a gente precisa, essa busca se torna mais consciente. Mas quando você não sabe, você acaba escolhendo caminhos que podem ser né, desafiadores, embora seja o caminho que você, com a consciência que você tem, sabe, né? Então, uma das coisas que eu mais amo no Psicologia da Liderança, né, na metodologia da Psicologia da Liderança, é esse entendimento que seja qual for o desafio que essa pessoa que tem aí na sua frente tenha, que está fazendo ela agir da forma que ela está agindo, se nesse momento ela está fazendo algo que vai em desencontro com o que você acredita, com o que você acha que, né, a sua visão do mundo ou a visão que o mundo tem. Mas eu sempre olho e penso, puxa, essa pessoa que está na minha frente está em busca de algo que ela precisa muito para sobreviver. Ela está fazendo o que ela pode com a consciência que ela tem em busca de uma necessidade que ela que não foi suprida lá na infância. Então, quando a gente pensa isso, e aí para quem está ouvindo sobre esse tema pela primeira vez, a gente sabe que as nossas necessidades na infância são da concepção aos 6 meses, aceitação, dos 6 meses aos 2 anos, amor, afeto e atenção, né? E 6 meses, de 2 anos e meio aos 6 anos e meio, mais ou menos, a gente precisa muito de autonomia, de confiança. Então, mesmo que eu ainda não tenha a habilidade de entender o que está fazendo você gritar, o que está fazendo você ser ríspida, o que está fazendo você ser rígida e séria e fechada, eu sei que é uma dessas necessidades que você não supriu, que não foram supridas, que você não recebeu. E que tudo o que você quer, agindo do jeito que você está agindo, pela consciência que você tem, é suprir uma delas. E aí será o que a Grazi está querendo agora? Amor, afeto, necessidade, confiança, aceitação. E aí se abre uma janela tão grande de ajuda para que o outro se torne ou se sinta essencial, né? Então, eu acho que essa conexão pela necessidade é muito legal. O que você... Eu sei que você gosta dessa teoria também, que você aplica ela. Então... Eu falo que é você se comunicar com o outro a partir do que o outro necessita. Quando você se comunica com a outra pessoa a partir do que você consegue identificar que ela precisa, essa comunicação ela fica fluida. Você quebra a rigidez da outra pessoa. Você consegue trazer ela para você. Você consegue criar esse rapport, essa conexão. Você consegue acessar a essência de quem ela é, porque você acessou a essência do que ela precisa, do que ela necessita, do que ela busca. Então, eu costumo dizer que é essa conexão. Mas a gente vai trabalhando para conseguir identificar no outro o que é que essa pessoa precisa, né? Dentro desse contexto, dentro dessas necessidades. Então, o que é aquela pessoa que está ali... eu uso muito Maslow como exemplo, né? A pirâmide de Maslow. Então, a pessoa está lá na base, nas necessidades básicas dela ainda. Alimentação, vestuário. Ela nem chegou em segurança, ela nem está pensando nisso ainda. O que essa pessoa precisa? Cara, ela está crua totalmente. Ela não tem o mínimo conhecimento das necessidades dela. Então, ela está nessa busca inconsciente.
Ela não faz a mínima ideia do que ela tá buscando, ela não percebeu o padrão que ela tem, ela não percebe que as ações dela, eu falo que é puxar o próprio tapete, né? Faz ela puxar o tapetinho dela mesma e ela não percebe. Então, quando você se comunica com a outra pessoa dentro dessas necessidades, dentro daquilo que ela precisa, você abre uma janela de oportunidade de trazer essa pessoa para você, de poder oferecer para ela aquilo que ela precisa, sem ela perceber. Porque ela precisa daquilo, ela precisa desse amor, desse carinho, ela precisa desse acesso, ela precisa não se sentir rejeitada, não se sentir abandonada, ela precisa sentir que as ideias são delas, né? Quando a pessoa tem essa necessidade de autonomia, ela tem que sentir que a ideia é dela, que ela tá colaborando, que ela faz parte, que ela pertence. Pertencimento é o que o ser humano mais busca. Se eu excluo a outra pessoa sem perceber, eu não vou criar conexão com ela. E aí, se ela tá lá presa num destruidor dela, aonde ela já se sente rejeitada por si só, sem muito esforço, cara, eu vou fechar essa pessoa mais ainda na rigidez dela. Mais ela vai ficar naquela imagem de eu não preciso de ninguém. Então, essa comunicação, mas é uma comunicação amorosa, né? Porque eu falo que é uma comunicação, ou um tipo de conexão que te tira daquela barreira que o julgamento provoca. Eu falo que julgamento cria paredes. Então eu olho para você e começo a te julgar. Nossa, isso tá errado, isso tá exagerado, isso tá bom, isso tá ruim. Não importa. Isso vai criando uma parede. Porque eu já não tô te enxergando. Eu tô enxergando você através do meu olhar. Eu tô te enxergando através de todos os meus conceitos. E aí eu já começo a não me aproximar. Mas quando eu entendo que por trás de cada ação que o outro tem, ele está em busca de uma necessidade dele não suprida, né, que não foi suprida, que ele não recebeu, eu começo a criar pontes. Eu substituo paredes por pontes. Porque aí eu crio conexão. Porque quando eu olho para você e penso, ela está precisando de atenção, ela está precisando de amor, ela está precisando de aceitação. Para você como um outro, né? Te colocando no lugar do outro. De aceitação, de amor, de respeito. Eu olho para mim e falo, puxa, isso também são coisas que eu preciso. E por mais que nesse momento eu esteja escolhendo um caminho diferente dessa pessoa, eu também preciso disso. Então, isso me cria uma conexão até para tratar o assunto ou o desafio que a sua atitude possa estar provocando na nossa relação. E é isso que mais me encanta na liberdade. Eu falo que o Psicologia da Liderança é trazer liberdade para você ser o verdadeiro líder das suas relações. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo, e como você falou, né, comunicar com o outro através desse espaço. Então, quando eu entendo o que você precisa ouvir, o que você, né, qual é a sua necessidade, eu torno líder dessa relação aqui. E, gente, para mim, líder da relação não é aquele que faz o bem dentro da relação, não. Para mim, líder da relação é aquele que provoca maior impacto no resultado da relação. Então, se Grazi tá legal e Carol tá mal, e no final dessa conversa fica as duas maus, quem foi a líder da relação fui eu. Então, para mim, líder da relação é isso. Por isso que o Psicologia é tão bom para os líderes, né? Efetivamente, porque tem que ser agentes de resultados positivos da pessoa, né? Para que entre em ação. Tem que ser agente de mudança, De né? mudança, de mudança do pensamento. Então, peraí. Grazi, quanto líder, tem que olhar a Carol. O que a Carol tá mal? Putz, tá mal porque precisa disso, tá mal. Ah, então eu, enquanto líder aqui dessa relação, ou líder dessa equipe, ou líder não sei o quê, eu tenho que fazer uma mudança nesse lugar que a Carol tá, senão ela não vai trabalhar hoje, ela não vai fazer o que ela tem que fazer. Ela não vai contribuir para o nosso processo individual aqui, ou que nos. Individual não, nosso processo que nos une. Seja um processo profissional ou um processo pessoal, né? Sim, eu achei legal você falar esse lugar do líder, né? O líder da relação, ou seja, a pessoa que faz com que você mude o seu comportamento naquele momento em que você está conectada com essa pessoa, né? Porque a conexão, ela se dá de várias formas. E na constelação sistêmica, a gente costuma dizer que o ser humano, ele tem a necessidade de ser visto. Por ele ter a necessidade de ser visto, ele vai arrumar formas de ser visto.
Então, ele vai arrumar formas sendo extremamente amoroso, vai arrumar formas sendo extremamente encrenqueiro, sendo barraqueiro, ou sendo chorão, ou, enfim, sendo vitimista. Então, a pessoa vai arrumar uma forma de ser vista. Então, esse lugar do líder também é isso. Ou seja, é o dominante. E o dominante, ele tá tentando o quê? Ele tá tentando ser visto. Que é o que a criança tenta. Quando a gente vai lá na criança, lá na primeira infância, 0 a 7, o que a criança faz quando os pais trabalham muito? Eu tenho 2 filhos que hoje são adultos. Você tem filha? Possivelmente, você já deve ter visto isso. A criança, ela começa a testar o que funciona. Então, os pais que não estão tão presentes, ela vai testando. Então, ela começa a ser extremamente boazinha. Aí, de repente, ela vai ser um pouco mais... vou dizer briguenta ou mais agressiva, mas não necessariamente agressiva da palavra, né? Ela vai tentar chamar atenção desse ponto. Ou ela vai se tornar chorona, vai ficar mais grudinho, vai querer mais atenção. Ou ela vai começar a ficar doente para que os pais fiquem mais próximos dela. Até a hora que ela encontrar o que funciona. Quando ela encontrar o que funciona, ela vai começar a levar isso para a vida dela. E ela vai trazer para a vida adulta. É o padrão que ela desenvolveu na hora que ela foi testando dos pais. E aí a gente vem para a vida adulta e encontra um monte de adulto com essa tese já comprovada, né? Testei, deu certo, ó, funcionou, os meus pais prestam atenção em mim assim. E o que é que eu vou fazer com as outras pessoas? Eu vou seguir esse mesmo padrão. Porque se eu sei que se eu for vítima, se eu ficar sempre doente, as pessoas vão me dar atenção, eu vou para esse lugar. E essa pessoa também está sendo líder. Ela também está dentro desse aspecto. E ela não tem conhecimento disso. Então, ela está ali, totalmente entregue a um padrão que ela mesma desenvolveu na infância, para fazer com que os pais olhassem para ela. E dentro desse padrão, ela está arrastando multidões com ela. Sem perceber. E não de uma forma saudável. Dentro do psicologia, as pessoas que estão buscando, psicologia da liderança, né? Que estão buscando ser vistas de uma forma inconsciente, quando a pessoa não tem consciência sobre o caminho, porque não tem nenhum problema que a gente queira ser visto e considerado. Isso tá ok, gente. Somos seres humanos, todo mundo quer ser percebido, todo mundo quer ser essencial, todo mundo quer ter importância. A questão não é o que você está buscando, e se como você está buscando isso. E no psicologia da liderança, quando você está fazendo essa busca de ser visto, existem, de uma forma inconsciente, existem 3 caminhos. O caminho da destruição daquela pessoa que quer ser vista, e para ser vista ela destrói a si mesmo, destrói o outro, destrói a situação. Então é uma pessoa que dentro dessa neura de preciso ser visto, preciso ser percebido, ela busca através disso. Aí tem o nosso controlador, né? A pessoa que é a controladora, que busca esse caminho do controle. Então, para ser visto, ela se coloca numa posição maior e melhor do que a outra no geral, aonde ela tem o controle, ela precisa que as coisas sejam feitas da forma com que ela quer, mas tudo que ela quer, na verdade, é ser vista, para receber as necessidades que ela necessita. E nós temos o dependente, o vitimismo, que para ser visto, se coloca nesse papel de vítima, se coloca nesse papel de dependente, porque se coloca no papel de menos em relação ao outro, né? Vê o outro sempre como mais. Então, gente, às vezes isso pode estar acontecendo com você. Às vezes você, por essa necessidade de ser visto, ou acontecendo com uma pessoa aí ao seu redor, para suprir a necessidade de ser visto, a primeira pergunta é, puxa, que caminho que eu estou escolhendo? É o de destruir, de desistir, de paralisar? É o de controlar, de tudo tem que ser como eu quero que seja feito, de me sobrecarregar, eu sou o melhor? Ou é o de vitimismo, de dependência, de falta de confiança em si? Esse é o primeiro ponto para você sair desse lugar. Não sair da necessidade de ser visto, de ser considerado, de ser relevante. Mas dessa busca que às vezes... Eu não guardei o tema que você usou, né? Você falou agora recente algo como... Porque a gente mesmo se sabota, né? O caminho... Puxar o tapetinho. Não dessa forma de puxar seu próprio tapetinho, né? Então... Porque é inconsciente, né? Eu falo, se você não conhece no seu entorno nenhum destruidor, nenhum controlador e nenhum dependente, cara, você não tá prestando atenção no seu ambiente
e se liga porque você é um deles. Né? Então, eu vejo as pessoas buscando informação para lidar com os outros. Mas elas esquecem que para lidar com o outro, ela tem que lidar com ela mesma. Começar por ela. É por ela. Tudo começa por nós. Eu gosto muito de uma música do Gabriel Pensador. Ele fala, quando o mundo muda, quando a gente muda, desculpa, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo com a mudança da mente. E é isso, o mundo como um todo, ele não muda quando você muda. O que muda é a forma que as pessoas te tratam porque você mudou. Você reage diferente ao mundo, às coisas que acontecem. Então, obviamente, o retorno, né, o que vem pra você, é o efeito daquilo que você mandou. É espelho, é espelhamento. A frase. Eu não consigo escolher o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas eu consigo escolher a minha visão sobre aquilo que está acontecendo. Então, quando eu mudo a minha visão do mundo, o mundo muda automaticamente. Né? Exato. Porque já não é uma pessoa te agredindo, é uma pessoa tentando se expressar da forma que ela pode. Não é tanta coisa que vai ampliando. E eu sempre falo sobre essa história de ampliar, né? Porque às vezes a gente, e aí eu estou me incluindo, enquanto ser humano, em busca de ir para um próximo nível, de melhorar, puxa, eu vou ampliar o ponto, mas aí quando eu ampliar o ponto, esse ponto vai desaparecer, né? Então, assim, puxa, eu quero ampliar o ponto sobre essa agressividade que ele tá comigo, de me chamar de babaca e de pegar as fraquezas e falar. Mas, tá, eu vou ampliar o ponto e aí quer dizer que eu vou aceitar que me chama de babaca o resto da vida? Não. Isso só vai fazer com que o ponto vai continuar existindo, mas ele vai ser um ponto dentro de um cenário maior. Se você vai continuar no cenário, eu não sei. Mas ao menos você vai tratar dessa situação de uma forma ou de um lugar diferente. Você ganha força, né? Você ganha força para você olhar para aquilo, entender aquilo, decidir se aquilo faz sentido na sua vida ou não. O que é que eu vou fazer com isso? Porque muitas pessoas conseguem olhar para o problema e entender que elas, de repente, não queriam estar ali, não merecem aquele problema, não merecem aquela situação, mas elas não têm força e às vezes nem sabem como sair. Então, eu vejo que esses aprendizados fazem com que a pessoa ganhe força. Ela consegue se fortalecer o ego para ela olhar, ver todo o contexto, todo o ponto, todo o cenário e ver se isso ainda faz sentido na vida dela. Porque se ainda faz sentido e ela quiser ficar ali mesmo com consciência, é uma escolha. E tudo na vida é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Então, ela vai descobrir isso. Se ela escolhe ficar ou se ela escolhe sair. Se a resposta do outro mudou com a minha mudança ou não. Né? Então, como você disse, né? Isso cria uma amplitude muito grande e abre um leque de opções na vida da pessoa. É verdade. Grazi, quero saber uma história sua, assim. Uma história da Grazi. Ai, nesse dia eu cresci, nesse dia eu aprendi, nesse dia... Conta uma história pra gente, uma história que você vivenciou, né? Você que é uma mulher, assim, tão forte, com tanta vida vivida como... Nós que temos que vivemos a vida vivida como tem que ser, né? Vem com as marcas também. Então, conta pra gente aí uma história, Grazi por Grazi. De frente com Carol. História de Grazi. Mulher do céu, eu tenho tanta história, se eu for contar, você não tem noção. Mas eu acho que um ponto de aprendizado pra mim que foi muito marcante, mas assim... marcante de inesquecível, de eu me arrepiar todas as vezes que eu me lembro, foi a primeira vez que eu fiz o Caminho de Santiago e que no meio da trilha eu achei que o assunto do abuso que eu sofria quando eu era criança estava muito bem resolvido. Na minha cabeça estava muito bem resolvido. Eu já tinha feito líder training, eu já tinha feito tudo que era tipo de treinamento, já era da equipe Tadashi, eu já tinha feito muita coisa na minha vida. Muita coisa. Já fazia terapia. Então assim, pra mim, tava ok. Nossa, eu tava linda. E quando eu tava andando e aquilo começou a vir na minha mente, e aquelas cenas, e aquelas... Foi crescendo uma raiva tão grande dentro de mim, mas tão grande, que eu tirei a mochila, eu joguei a mochila metros na minha frente, assim. Tipo, com toda a raiva que eu tinha, eu joguei aquela mochila. Sentei no chão, sentei
em posição fetal mesmo, de dobrar as perninhas, né? Dobrar o bracinho assim, apoiar a testa no braço. E ali eu comecei a chorar. E fiquei. Fiquei chorando, 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 chorando. Nem sei falar pra você quanto tempo eu fiquei chorando ali. Até eu olhar pra aquilo e falar assim, cara, Ó, me emociona ainda. A culpa não foi minha. Não foi escolha minha. Mas como eu ainda reajo a isso é uma escolha minha. O quanto isso ainda me afeta é uma escolha minha. E ficar ali, naquele momento, no meio da mata, matutando aquilo, bastante gente passando, porque é comum você estar no caminho, você tá na trilha, né? O pessoal tá passando. E eu ali, algumas pessoas paravam, eu só dava sinal do tipo, vai, me deixa, que eu quero mesmo ficar sozinha. E olhar para aquilo e conseguir elaborar, para mim foi um aprendizado, assim, que até hoje não tem tamanho. Até hoje não tem tamanho. De eu olhar e falar, cara, sabe quando a impressão que passa é que na hora que eu levantei, eu tinha jogado fora toda a raiva que eu tinha ali? Porque pra mim tava muito bem resolvido. Mas a raiva ainda morava dentro de mim. Então poder olhar lá, que eu ainda tinha essa raiva, entrar em contato com ela, saber que eu precisava dessa raiva naquele momento pra jogar pra fora isso. Que eu precisava canalizar ela pra jogar fora. E que eu entender dentro de mim que o perdão era de mim pra mim mesma e não de mim pro outro, mudou 100% da minha visão. Ali nasceu a minha empresa. Que é quando eu levantei, eu decidi que eu queria cuidar de gente. Foi ali que nasceu a minha empresa. Que lindo. Efetivamente, que até então eu fazia parte de grupos de treinamento de outros treinadores, sabe? Mas ali nasceu a minha empresa, que eu falei, não, é isso. Eu quero cuidar de gente. Quero mostrar para as pessoas aquilo que foi tão difícil para mim entender. Sabe? Então, cara, ali, de tudo, ali foi uma virada de chave que não desvira mais. É legal, assim. Eu falo que a gente que se propõe a ser gente que transforma é a que mais transformada é. Eu sempre falo isso. Todas as vezes que eu termino um treinamento, que eu termino uma masterclass, que eu termino um atendimento individual, todas as vezes eu agradeço pela transformação que aquela pessoa, aquelas pessoas na minha frente me proporcionaram. Eu sei que eu também estou apoiando elas na transformação delas. Mas é sempre uma transformação também. É uma troca, né? E para mim, quando eu escuto isso, é tipo, que lugar mais bonito para nascer uma empresa que se propõe a transformar as pessoas, que não seja um momento de grande transformação. Né? Então, é isso. A gente que se propõe a transformar é sempre a mais transformada no processo. Não tem outro jeito, né? Não tem jeito de fugir. Não tem pra onde escapar. Muito bem. Puxa, Grazi, eu já sabia que ia ser assim por outras conversas que nós já tivemos, pela prévia que a gente teve aqui, o tempo passa rápido. Então, antes daquela chamada da dica essencial, porque todo mundo fica aqui esperando a dica essencial de Grazi, para quem quer saber mais sobre seus projetos, para quem quer saber mais de você, de quem você é, né? Gente, eu acompanho a Grazi e olha, ela tem uma forma muito divertida de dar as facadas, mas não vai se enganando não, tá? Você ri primeiro, mas depois chora. E eu adoro. Eu adoro, já te falei sobre isso. Eu adoro a forma com que você, autêntica, que você fala as verdades que a gente precisa escutar. Então, para quem tá afim, vai com tudo que compensa. Fala pra gente que mídia social, se é só o Instagram, ou se tem mais alguma que você queira deixar aí pro pessoal que quer continuar conectado contigo. Gente, vocês me acham em todos os cantos. YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, na Amazônia. Vocês me acham em todos os cantos. @Graziela Brizola. Me segue lá e, como disse a Carol, tem que ser forte pra seguir. Tem 2 L's? Eu não lembro. Não, Brizola? um L só, Z e um L só. Tá. Tudo é normalzinho, gente. Sem 2 L, sem Y, sem essas coisas todas. Grazi Brizola, pronto. Bom demais.
Grazi, então, aquele momento que nós esperamos. Eu também fico aqui na espera desse momento, que é o momento dica essencial de Grazi Brizola. Qual é a sua aí? Dica essencial. Fala pra gente. Dica essencial de Grazi. Trabalha em mente, corpo e espiritualidade. Como a Carol trouxe, o coração também entra dentro desse contexto. Eu trabalho dentro desse tripé. Mente, corpo e espiritualidade. Não abandonem nenhuma dessas pontas. É isso. Querida, mais uma vez, muito obrigada por ter transformado esse momento em um momento tão essencial, tão gostoso, tão divertido. E também de tanta conexão e abertura. Eu que agradeço. Obrigada. Gratidão pelo convite, gratidão para todo mundo que assistiu e conta sempre comigo. Você sabe que cara, você mora no meu coração, você sabe disso, né? Você também, minha querida. Gente, então, chegando mais ao final desse... Ai, gente, só podia ser assim, né? A gente foi recebido aqui hoje com uma música tão gostosa que só podia dar essa conexão. Então, estamos terminando mais um Essencial Cast. E você que está aí, chegou nesse final, por favor, depois dá um like aqui, compartilha esse episódio. E mais do que isso, me dá um retorno se está fazendo sentido para você. E o que você espera dos próximos episódios do Essencial Cast. Beijo, nos vemos na próxima segunda.